De maneira diferente, a mágica dos alquimistas demonstrava uma correspondência entre o interno e o externo. Eles viam nos elementos, nas transformações que ocorriam em suas retordas químicas, os elementos e transformações dentro da própria natureza psíquica. O seu propósito, confesso, era puramente externo e químico. Aplicando calor a certas misturas, esperavam, diziam eles, descobrir a semente ou essência criativa que estava na base de toda a matéria. Por esse modo, transformar os metais interiores em ouros, ou seja, chama isso de libertação do espírito escondido ou aprisionado na matéria. Em seus escritos, contudo, os alquimistas davam a entender repetidamente que o ouro que de fato procuravam não era ouro exterior, senão o ouro interior, transcendente, no centro da psique, que Jung chama de eu. Em Psychology and Academy, Jung faz um relato pormenorizado das várias fases da grande obra, nome que os alquimistas davam a seus experimentos. Jung demonstra que várias fases alquímicas que aludem a seus escritos, liquidificação, destilação, separação, coagulação, correspondem de muitas maneiras às várias fases das quais a psique humana evolui, amadurece, se encaminha para a individuação. Jung descreve como, trabalhando com os elementos lá fora, os alquimistas alcançaram uma conexão intuitiva com espécies semelhantes de transformações dentro de sua natureza interna. Mostra como, através do trabalho externo, eles se ligaram também ao trabalho interno, compreenderam-no intuitivamente e, por esse modo, também exerceram influência sobre ele. Em outras palavras, os alquimistas, compreendessem conscientemente ou não o que estavam fazendo, utilizavam, na verdade, os seus experimentos químicos como detentores de projeção, do mesmo modo que nós utilizamos as cartas do tarô. O conteúdo de suas retortas reduzia-se a ar, terra, sal, chumbo, mercúrio e outras coisas desse gênero, cujas reações estudavam, chegando assim a compreender, de certo modo, a sua própria química interior. Nossos materiais são 22 trunfos, cuja interação estamos estudando de maneira semelhante por motivos semelhantes. Olá, meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Essa primeira leitura foi do livro Jung e Tarot, uma jornada arquetípica, de Salier-Nicolas, que nós estamos fazendo um estudo aqui dos arquétipos e como trabalha-se muito sobre, por exemplo, o tarô, figurado com arquétipos, mas a nossa visão basicamente aqui é extrair o conhecimento e os resumos sobre arquétipos. Afinal de contas, essa parte da leitura eu queria só salientar a questão do interno e externo. Nós falamos nas aulas passadas sobre o intocável se tornar tocável, que é o mundo das ideias, que até então não é visível às outras pessoas, mas à medida que você coloca no papel, você começa a materializar isso, e isso corresponde a esse interno se tornar externo. Depois o externo também, à medida que você trabalha no externo, você também leva algo, a experiência para o interno. Então essa coisa do alquimista era sempre o interno sendo lançado para o externo e o externo sendo lançado para o interno. Isso é muito básico e nós vamos trabalhar muito isso. Então, continuando aqui nossa leitura, eu sempre separo algumas coisas de grifo aqui, e para que a gente possa ir se aprofundando, se tornando melhor nessa arte de desvendar os arquétipos. Continuando aqui nossos estudos, ele continua. Consoante os alquimistas, o próprio homem representava o seu duplo papel de criador do mundo e prisioneiro. Redentor e precisado de redenção, pois entendiam que a salvação e a redenção eram concedidas do alto, senão conseguidas tão somente através da grande obra, a que consagravam suas vidas, libertação do espírito, contido neles e em toda natureza. Nós também precisamos encontrar maneiras de libertar nosso espírito, aprisionado de modo que possa funcionar como substância transformadora,
com o poder de alterar nosso mundo interior e afetar o exterior. Vou dar uma pausa aqui só para você compreender. Aqui fica muito claro que ele coloca essa questão do interior para o exterior e ele usa a palavra, né? Substância transformadora, né? Que pode alterar nosso mundo interior. E essa mesma substância pode afetar o exterior. Alguém tem dúvida que quando Jesus fala do amor, ele está falando de uma substância? Pois Jesus fala de uma coisa que pode afetar nosso mundo interior e também pode afetar o exterior. Sem dúvida nenhuma, o grande mestre, né, deixou um grande segredo para a humanidade, né, uma forma alquímica que já existia, né, ou seja, essa substância chamada amor, e lembrando que há outras substâncias também que causam afetação ao mundo interior e afetam o mundo exterior. Você saberia dizer qual outra? Né? Fica aí para você meditar e refletir um pouco. Continuemos a nossa leitura. Necessitaremos dessa ajuda a fim de encontrar o caminho através da escuridão da natureza interior e desvelar, afinal, o eu, o sol central do nosso ser, agora eclipsado na escuridão, de sorte que ele possa brilhar de nova forma. Na medida em que conseguimos fazê-lo, nós, como indivíduos, nos modificaremos e a própria natureza humana se transformará. Psicologicamente falando, é através da interação entre a consciência humana e os primitivos arquétipos inconscientes que o inconsciente se move na direção da luz e a qualidade da própria consciência humana envolve lentamente na direção da percepção ampliada. Estamos chegando cada vez mais a compreender que a psique humana, como o corpo humano, não é estático, que ambos, assim como nós mesmos, são à semelhança de todos os fenômenos naturais, processos em evolução. Já não entendemos a pintar a criação como um momento fixo, quando o Criador fez isso ou disse aquilo, para todo sempre. Ao contrário, encaramos a criação como um acontecimento contínuo, eterno, por assim dizer, entre nosso pequeno mágico Deus e o grande mago. Aqui no nosso estudo, pelo que eu entendi, aqui ele fala assim que geralmente a ideia de Deus pregada hoje nas religiões, né, por algumas pessoas, é essa visão muito estática, né, de que Deus não está num eterno movimento, né? E para começar, nossa própria vida, ela não está estagnada. Nossa vida também, ela está num eterno devir, numa eterna transformação. Quando a gente identifica isso, a gente vai se tornando este mago da magia natural, você vai entendendo que as coisas vão envelhecendo, vão crescendo, se transformando. A gente tem essa visão estática, né, de desejar que às vezes um bom momento fique estático, permaneça. Os nossos filhos, né, vão crescendo na frente dos nossos olhos e a gente não percebe. É como se a gente quisesse e forçasse essa visão estática. É da natureza humana, vamos dizer assim, do louco, né, que a gente já trabalhou no vídeo passado. É aquela pessoa que deixa a vida me levar e a vida vai acontecendo e ela não toma consciência. Até que um dia tem aqueles momentos, né, de despertar em que ela olha e fala, nossa, alguém diz, nossa, como está grande, como cresceu. E aí você olha realmente ali já cresceu. Então, é muito nítido que aqui a gente entra em questões como interno e externo, né, como a gente já falou no curso lá, das questões externas, símbolos, mexem com o nosso sistema nervoso. Depois tem as questões internas, que são ideias que vão para fora e mexem com o nosso exterior. Aí que o mago trabalha. O mago trabalha muito com esse interno para o externo. E a gente faz isso sem perceber, e tudo que nosso curso aqui, nosso bate-papo faz, é apenas a tomada de consciência. Para você entender que tudo aquilo que você nutre internamente, como nós falamos sobre o poder do desejo de ajudar, né, que acessa esse fantástico, o amor também, né, cultivado e manifestado para fora, manipula a realidade, transforma.
Então a gente atenua ou acelera certas transformações. Isso está a cargo do mago pessoal, né? Então ele diz, né, que o pequeno mago, né, tentando se tornar divino como o grande mago, né, que a gente fala como Deus, né. Nós vamos continuar um pouco mais a leitura aqui para mim já encerrar essa página, né. Então ele termina, né, que o grande mago seria Deus, né, o grande transformador. E aí ele diz assim: artistas de todas as épocas tentaram retratar a criação. Já discutimos diversas dessas representações pictórias. Nenhuma, porém, capta tão bem a essência da criação como um processo em que estão envolvidos. Assim, o Criador como criado, quanto à escultura de Rodin, intitulada A Mão de Deus, nesse estudo maravilhoso vemos Adão e Eva abraçados, embalados e abrigados na mão sustentadora do Todo-Poderoso. Aqui figuras humanas realmente parecem estar envolvendo a substância, a mão do Criador, de tal modo que o humano e o sobre-humano juntos formam um todo supremo. Nesta imagem, o milagre da criação não é representado como fait accompli, ato levado a cabo unicamente pelo grande mago. Em vez disso, o Criador e criado igualmente estão envolvidos juntos no ato de vir a ser. São co-criadores num processo que ambos transcende. Então você vê aqui, né? Finalmente ele coloca uma palavra que você já ouviu muito o escritor Hélio Couto falar, né? São co-criadores, co-criador da realidade. E aí é que entra, né, o processo que nós falamos no vídeo dos sensitivos, da canalização, de você canalizar uma nova realidade na sua vida muito mais plena, muito mais bela, muito mais perfeita, em que você se torna esse apreciador do belo, da beleza, e assim você pode acessar tudo isso, sabe? Sendo este mago, você consegue, através de um processo natural, sem rituais, cultos, como antigamente se confundia muito a cabeça das pessoas. Hoje não, é num processo natural. Muitas vezes você pode usar essa própria transformação a seu controle, estando sob o domínio da situação. Então, o convite é sempre esse, né? E aqui vou encerrar a página só para a gente acabar, tá? Um pouquinho de paciência de vocês. O mago do baralho de Marcella, com seu colorido elétrico e chapéu em forma de lemniscata, simboliza o processo. O sentimento de deveniridade também se reflete o simbolismo do número do mago, que é 1. O 1 é simbólico e yang, o poder masculino, leve, brilhante, ativo, penetrante, está associado ao céu, ao espírito. Entretanto, apesar de toda a sua aparente sinceridade, esse número tem ambiguidades ocultas, pois seu próprio conceito supõe outro. A ideia de um só pode ser experimentada em relação, pelo menos, com um outro. Disse que o número 1 representa a consciência do homem, porque o homem mantém-se erecto, ligando o céu e a terra. Mas a consciência também supõe dualidade, observador e observado. É como se, escondido na costela do nosso mago, já estivesse contido o princípio feminino, que é o número 2. Como o peixe branco, Yang simboliza o Tai Chi, traz os olhos escuros em seu equivalente. Assim, engastado o espírito puro do mago, está em ponto preto de ambivalência feminina. Então aqui, né, fica muito claro que ele vai colocar aqui e dar uma palhinha, né, do que significa, por exemplo, o peixe branco, né, do Yang, que é o símbolo Yin seria o masculino, Yang o feminino, né, para quem não conhece, né, aquele símbolo Yin e Yang. E ele coloca, né, que dentro do feminino tem a bolinha escura, que seria o símbolo mágico, né, transformador dentro do feminino. Não podemos esquecer, quando ele simboliza isso, né, falamos do ventre feminino, em que o sêmen masculino envolve, né, dentro do óvulo feminino, e ali ambos fecundam, né, e cria, né, ajuda a criação a desenvolver um novo ser, uma nova pessoa, né? Então tudo tem um sentido mais profundo, o buraco é mais embaixo, como diria o ditado.
Espero ter sido proveitosa essa leitura aqui e a gente possa continuar no nosso bate-papo aí falando sobre o arquétipo do mago. Há muito a se falar e assim, eu vou ler esse capítulo todo para vocês e se você estiver gostando, deixa um comentário, um like para estimular, né? E a gente vai falar sobre vários aqui no livro. Tem a sacerdotisa, tem o eremita, tem muitos outros aqui arquétipos que no livro ele coloca bastante coisas interessantes aqui. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.